Oi gente, tudo bom? Não reparem, tá? Se tiverem alguns foguetes aí nesse vídeo, hoje é dia de jogo do meu Grêmio. Ai, colorados não me matem, então, mas eu preciso dizer isso. Mas o tema desse vídeo é pra falar sobre termogênicos, aqueles comprimidinhos ou aquela coisinha, aquela aguinha misturada com alguma coisa, sei lá eu qual é a forma que vocês já tomaram e quais formas existem por aí, da gente dar um up, né, no nosso treino, no nosso dia a dia, através desses termogênicos aí, essas substâncias que vão te fazer dar um gás a mais durante o teu dia. Bueno, minha gente, eu havia pensado já um tempo atrás em fazer algum vídeo sobre termogênicos, mas fiquei assim meio que naquela, tipo, será que vai chamar atenção? Não sei se o pessoal vai querer falar sobre isso. Só que, de 2 semanas pra cá, mais ou menos, uma vez eu tava comentando, eu disse, eu já tô indo aí, eu não me lembro qual foi o contexto, sei que eu falei pra alguém, eu já tô indo aí, eu só tô indo lá na Extreme pegar um termo e já vou. E aí a pessoa falou, um termo? O que é um termo? Não sei o que, sabe? Eu digo, um termogênico e tal. A pessoa falou, não sei o que é. Eu acho que foi quando eu fui pra cachoeira também que eu falei lá com o pessoal e eu falei, porque termogênico, e as pessoas querem termogênico, tipo, não ficaram muito entendendo. Então, eu acredito que pra quem é, né, mais ligado aí nesse meio de academia, que realmente tá ligado mais em suplementação, talvez eu não esteja trazendo grandes novidades, a não ser um relato a respeito de alguns, né, que eu já tenho usado, mas pra quem é totalmente leigo no assunto daqui a pouco, né, vai saber um pouco mais sobre essas substâncias termogênicas aí e principalmente eu vou relatar um pouco sobre a minha experiência de uso, tá? Esse vídeo é em parceria com a Extreme Suplementos, eu fiz de minha livre e espontânea vontade, porque eu realmente queria comentar a respeito, né? E principalmente falar um pouco sobre os prós e contras de quem já tomou aí muitas opções de termogênicos. Eu comecei usando o meu primeiro termogênico, que foi o Headline, eu nem sei se ele existe hoje ainda, eu vou dar uma procurada depois no Insta, ver se ainda existe, né, o Headline. Há muitos anos atrás, eu sei lá, acho que foi uns 14 anos atrás, a primeira vez que eu tomei um termogênico. Quando eu tomei, na ocasião, eu tava com o organismo assim, ó, limpinho, nunca tinha usado absolutamente nada, então naquela época já me deu muita diferença nos treinos, assim, eu já me senti muito mais disposta, com mais disposição, literalmente, né, mas ele era um termogênico mais fraquinho, eu acho, do que os que eu vinha tomar posteriormente. Eu já tomei o Oxelite, que é um que ficou bem famoso há um tempo atrás, ele me deu muita dor de cabeça, foi um dos que mais me deu reação colateral. Eu já tomei o Oxelite Hairs, eu já tomei o Não, o Oxelite eu acho que ele era só Hairs, não sei, acho que tinha uma função feminina e masculina. Os Lipo 6 eu tomei todos, o Hair, o Black, todos eles. Eu tomei o Animal Cuts, que foi muito bom também, que ele era um pack, assim, com vários, né, ele, tipo, sei lá, no pack dele acho que tinha uns 12, 10 comprimidos, não sei, tinha uma ignorância de comprimidos, eu tomei todos, tomava todos, né, e tomei o Super HD, que eu vou mostrar ele aqui de novo, que é um dos meus preferidos, e depois, com o tempo, depois de tanto experimentar termogênicos, aí alguns davam rebote, outros não davam, enfim, aí eu comecei a produzir, né, os nossos termogênicos com o pessoal da Extreme. Então, hoje em dia, os meus termogênicos são todos de lá. Por quê? Porque eles aperfeiçoaram muitas fórmulas, tá? Tipo assim, a fórmula do Lipo 6, por exemplo. Tinham algumas adequações que a Anvisa começou a não permitir mais a produção no Brasil, né? Como sempre tem aquelas diferenças, né? As pessoas às vezes viajam fora e encontram os termos fora do país com uma formulação e aqui, quando chega no país, eles acabam sendo vetados, tá? Então, o que acontece? A Extreme hoje em dia faz uma fórmula que é do Lipo 6 vezes hard, tá? Que é esse aqui que tá na minha mão. E aí, eles adaptam, né? O que tem de melhor na fórmula do Lipo 6 antigo, o que tem de permitido na fórmula hoje em dia, e fora adaptar daqui a pouco, por exemplo, o Teacrine, que eu já falei aqui, né, que eu falo às vezes nele, eles colocam em mais quantidade, ou adaptam na fórmula que não tinha na fórmula antiga. Então, hoje em dia, a gente só tem usado mais os termogênicos da Extreme mesmo, tá? A não ser pelo fato do que eu vou mostrar ali agora, que é uma situação à parte, mas é sempre assim, tá? Depois eu uso um outro que é um termo com um Naut, que é um produto que realmente dá muita diferença, que é esse aqui também. Então, são tudo fórmulas da Extreme, tá? Se vocês quiserem mais detalhadamente, eu vou deixar o site da Extreme aqui, vou deixar um WhatsApp de contato, tudo direitinho para que vocês possam entrar em contato. E agora, né, nesse momento eu tô tomando o Super HD novamente, que eu dei uma super sorte aí de achar ele muito perdido esses dias, né? Ele vem com 60 cápsulas,
Porém, de como eu tomei antigamente ele pra agora, eu já não senti o que eu sentia antes. Agora ele já me deu um pouco mais de palpitação, como eu tô acostumada com os termos da Extreme, né? Que eles são feitos assim na medida pra te dar disposição, mas não te dá aquela ligadeira incômoda, não te dá palpitação, não te dá nada assim. Eu acabei estranhando ele um pouco, mas esse aí, sem dúvidas, foi um dos meus preferidos durante muito tempo. Mostrando e falando um pouco a respeito de todos que eu já tomei, eu gostaria de mencionar o seguinte. É um pouco perigoso, né? Dependendo do que tu for tomar, dependendo de onde tu for comprar, porque eles realmente, alguns deles te dão aceleração cardíaca, eles vão modificar um pouco realmente da tua ação neurológica também, então tem que ter um pouco de cuidado em relação a termogênicos. Existem opções de termogênicos mais naturais, como a canela, como o café, como o gengibre, enfim, tem várias opções de chás termogênicos naturais, sucos detox com termogênicos, então assim, a gente pode, né, ter soluções alternativas. Eu sou uma pessoa muito acostumada a tomar termogênico, eu me estranho muito quando eu não tomo, mas eu tô tentando meio que dar uma fugida da cafeína pelo efeito rebote, pela dor de cabeça, por algumas coisas que dá. Então, no momento, o que eu mais tenho gostado de usar são termos com o Naut, né, que é esse aí que ele tem uma função também de ajudar um pouco a tirar inchaço, ele dá bastante disposição, mas não dá aquela ligadeira, não dá aquela coisa incômoda, não dá nenhum rebote, porque eu já tive termogênicos que eu tomei na época que esses termogênicos todos estavam surgindo e meio que foi um boom, que eles davam um baita rebote, parava de tomar, engordava, inchava, então assim, tem que ter muito cuidado, tá? O que eu indico, né, na verdade, que se tu quer tomar um termogênico, se tu é uma pessoa rita da vida, assim, que funciona melhor com o termo, né, sem ficar refém, porque teve a época que eu fui refém e hoje em dia eu já não sou mais, tá? Se eu estiver tomando, ótimo, muito bom, né? Realmente eu me vejo assim com um desempenho melhor nos treinos, na vida, enfim, né? Na desenvoltura do dia a dia. Porém, se eu ficar sem tomar, eu também fico bem, fico de boa, não fico mais como era antes uma dependência, que eu ficava me arrastando se eu não tomasse o termo, né? Então tudo tem que ter um ponto de medida. E a outra dica é, de repente, né, tu procurar parceiros como os meus da Extreme, por exemplo, que são aqui de Pelotas. Aí se tu mora em outro lugar, tu pode entrar em contato com eles pelo site, enfim, eles enviam para todo o Brasil, ou em algum outro parceiro que tu tenha aí de confiança, ir no endócrino, ou ir, né, diretamente no nutricionista, ou se tu já sabe que tá tudo bem contigo, que tá tudo ok, tu pode tomar um termo, vai numa loja de confiança, vê, né, pede o que tiver menos efeito colateral. Hoje em dia tá muito mais tranquilo, porque realmente a Anvisa fez uma boa triagem dentro disso, ou, né, procurar, e eu menciono novamente aqui a Extreme, porque eles têm uma opção, assim, de dar uma direcionada e tirar, né, efeitos negativos. Eu não gosto de ficar com dor de cabeça, eu não gosto de ficar com efeito de aceleração cardíaca, eu não gosto de ficar sem dormir. Então, eles vão adaptando, tá? E, num geral, eu recomendo muito o uso de termogênico, gosto. Esse recomendo que eu falo, tá, minha gente? Não é pra te sair comprando a moda bicha, é pra te falar, fazer dessa forma que eu estou dizendo, né? Procura, te informa, fala com profissionais adequados, né? Profissionais, assim, pertinentes, né, a te dizer, realmente aptos a te dizer o que tu deve tomar, como tu deve tomar, e principalmente, né, focado para mulheres, eu acho que dá muita diferença. Existem as opções dos pré-treinos também, né, que é outra coisa que eu gosto bastante, sinto que dá uma força diferente, mas é sempre naquela coisa de dar um up mais, né, e não ficar viciado, porque o problema todo é ficar viciado. Eu já cheguei a usar um termogênico, assim, na colada do outro, sem dar intervalo. Aí, ano passado, a gente fez uma limpeza total, a gente parou de usar completamente, né, a Sandrina e o Andrigo lá me instruíram, né, a dar uma segurada e realmente dar uma limpada, e quando eu voltei tomando Teacrine, que foi, né, essa substância para dar um pouco mais de foco. Eu tenho um vídeo a respeito dele aqui também, e aí, agora, né, tô usando um pouquinho mais, assim, desses outros termos, tô como eu posso dizer, me ousando de novo a usar um pouco mais deles, mas em seguida já vou dar uma parada também, pra não ficar completamente dependente. Mas então tá, isso aqui é só um relato, tá, um relato, assim, muito breve, tá. Hoje em dia eu vejo muito mais benefícios do que malefícios usando, porque eu estou sabendo usar, porque eu tô sendo instruída para usar de uma forma correta, e principalmente porque eu não tô mais tão dependente. Eu já consigo passei um bom período sem, onde antigamente eu achava que se eu passasse, sei lá, um mês sem tomar termogênico, eu não ia conseguir produzir nada. Então a dependência de tudo, né, tudo que é em excesso acaba trazendo mais malefícios do que benefícios, e com o termogênico não é diferente. Agora, se tu tá precisando de um up a mais nos seus treinos, um pouco mais de foco, um pouco mais de disposição, te aconselho, né, a experimentar um aí, chegar a procurar realmente, né, uma instrução correta
Esse foi o meu breve relato sobre o uso de termogênicos, né? Principalmente para mulheres aí que procuram pra dar um up nos treinos e, enfim, tudo isso aí que eu já falei, agora que eu me repeti tudo de novo. Eu uso, né, há muitos anos e pra mim sempre deu muito certo. Então tá, comentem aí comigo se vocês já usaram termogênicos, se vocês já usaram e deu certo, se já usaram e deu errado, se tem curiosidade de saber. E a gente vai conversando nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.